gente, hoje vamos falar aqui um pouco sobre a passagem de João 14, do 5 ao 9. Sem mais delongas, vamos nessa. Fala assim, ó. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo eu estou convosco, ainda não me tem conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa passagem, né? Ela é bem intrigante para muita gente. Na verdade, o contexto aqui é que o próprio Senhor Jesus, ele acaba se revelando aos discípulos, principalmente a Tomé e Filipe, né? Que lhes fazem perguntas. E Jesus começa a falar que ele ia para o Pai e que quem via o Pai via ele, quem via ele via o Pai também. Isso trouxe muita confusão e até hoje muitas pessoas ficam perplexas nessa questão assim, né? Chega um momento que o próprio Filipe, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor Jesus fala ali: Filipe, há tanto tempo estou contigo e você não me tem conhecido. A questão é a seguinte: podemos andar com Jesus e não saber verdadeiramente quem Ele é, na sua essência? Isso é o que acontece com muita gente. As pessoas, gente, muitas vezes andam com Jesus que não conhecem. Por isso acabam buscando os outros, entre aspas, né? Outros recursos, outros pensamentos que não é o da palavra de Deus ou o conselho de Jesus, vão atrás dos chamados outros santos, outros deuses, né? E com pessoas que estão assim com alguma deficiência física, vai atrás de uma cura, como assim um cego, um aleijado, uma pessoa que tem uma baixa visão, vem de buscar 100% a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, vai atrás, né, de portas que não é a porta verdadeira. Porque quando o Senhor do na terra ele curou o cego, aleijado, mudo e outros, né, ressuscitou até mortos, existe uma pessoa mais capaz de fazer isso a não ser o Senhor Jesus Cristo? De forma nenhuma. O que acontece é que as pessoas elas não entendem que o próprio Jesus ele faz parte da mesma consubstância do próprio Deus. A Bíblia diz que ele é o filho primogênito do Pai, ele é em plenitude, em essência, ele é a imagem do próprio Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está conversando ali com os discípulos, principalmente ali os judeus, o Senhor Jesus ele fala assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Isso simbolizava as portas que haviam, né, no tabernáculo, que seria, na verdade, o átrio, né, o santo e o santíssimo. Essas portas que estavam ali eram conhecidas como o caminho, verdade e a vida. Então o Senhor Jesus Cristo se mostrou ali sendo a porta. É por isso que um pouco mais aqui na frente no Novo Testamento, né, ele fala assim: eu sou a porta, simbolizando isso, né? Apenas algumas sombras no passado, né, do tabernáculo, aquelas portas do átrio, que é o pátio, do santo, santíssimo, já está simbolizando o Senhor Jesus Cristo. E muita gente ficam ali perplexas. É por isso que quando o Senhor Jesus ele ratifica, né, no templo, ele diz assim, né, que o templo seria destruído, mas seria erguido no terceiro dia. Ou seja, que templo era aquele? Ele estava falando do seu próprio corpo, que ele morreria e ressuscitaria, né? É por isso que a Bíblia diz que há muitos caminhos que parecem bons, mas que na verdade é caminho de morte, né? Existiam muitos filósofos, homens no passado, assim tal como Platão, Sócrates, né, Aristóteles, que ainda que tivessem, né, conhecimento da verdade, de filosofia, não, na verdade eles poderiam conhecer algumas partes da filosofia, mas eles não eram, eles conhecessem, mesmo conhecessem uma parte da verdade, eles não eram a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele não disse que conhecia a verdade, ele disse: eu sou a própria verdade. Eu sou o próprio caminho que leva o homem a Deus. Sou eu que tenho pleno conhecimento. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele são todas as coisas. As coisas que acontecem, a Bíblia diz que nós somos tecidos por Deus, desde o ventre, ó, Deus faz, ó, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e capacita nossa visão, audição,
olfato, a nossa maneira de pensar, conforme a vontade dele. Tudo isso é que Deus que faz. O nosso fôlego de vida que está aqui foi Deus que nos deu, foi o próprio poder do Espírito Santo, né? Então nós precisamos entender uma coisa, que nós somos barros, capacitados por Deus, e se o nosso corpo é a nossa casa terrestre, tudo que nós fizermos, né, de errado, vamos dar conta através disso. Então é possível que uma pessoa diz que ande com Jesus, mas não conhece quem é esse Deus poderoso, a sua essência, né? Então tudo que nós fazemos iremos prestar conta. Então tem pessoas aí que não entendem que Jesus ele é pleno em todas as coisas. Não consegue buscar em si, né? E vai atrás de filosofias vãs, em vez de buscar a palavra de Deus. Pessoas que tentam achar na bebida, nas drogas, em filosofias, para tentar se achar. Mas a Bíblia diz que quem encontra Deus achou uma pedra totalmente preciosa. Porque o próprio Jesus disse que Ele é a própria sabedoria, Ele é o caminho, Ele é o próprio Criador. Lá em João fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e Ele era Deus. Quem é esse Verbo? É a expressão de Deus, é o próprio Jesus Cristo, da própria substância de Deus, que se encarna em homem, tem pleno conhecimento de todas as coisas, Ele que morre, Ele que ressuscita, Ele que toma a chave do inferno, é Ele que nos tira, né, das profundezas da ignorância, do conhecimento humano, que o apóstolo Paulo fala, né, que devemos sair dessas heresias, né, dessas tais filosofias vãs. Então é preciso você andar com Deus, entender Deus, conhecer a plenitude de quem é Jesus. Não fazia assim como Tomé perguntou, né, e Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que não me basta. E o Senhor Jesus, ele vê ali plenamente, na profundidade, assim: há tanto tempo eu estou contigo e você não me conhece, Filipe. Então é isso que eu deixo para vocês. Que vocês tenham pleno conhecimento de quem é esse Cristo verdadeiro, que é o caminho, a verdade e a vida, que se mostrou ali aos judeus, se mostra hoje aos gentios, somos nós. A igreja de Cristo está aí abertamente para que todo mundo entenda quem é esse. Você precisa de cura, está em Cristo. Você precisa de profundidade, não de filosofias vãs, é Cristo, porque a Bíblia diz que nele está toda a plenitude do conhecimento e da sabedoria de Deus em Cristo. É Ele que destrói o mal, Ele diz que Ele é a própria ressurreição e a vida. O homem tem procurado, sabe? É um elixir de vida eterna, a vida eterna é Cristo. Jesus falou assim que Ele era a ressurreição e a vida, e alguns falaram assim: eu sei que irá ressuscitar no último dia. Jesus não, Ele vai lá e ressuscita Lázaro. O próprio Espírito de Deus ressuscitou o próprio Jesus Cristo. Então, em plenitude, cuidado para você não andar com Cristo e não saber quem é Ele. Saiba que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, com a mesma consubstância do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, abra sua mente. Não procure ninguém a não ser o próprio Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fiquem na paz.